Começou no último domingo, dia 6, a 27ª Conferência do Clima da ONU, a COP27, no Egito. O encontro terá a missão de pressionar países para que revejam e cumpram metas de proteção ao meio ambiente e de enfrentamento ao aquecimento global. Um dos destaques no evento será a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que deve viajar ao Egito já nesta próxima semana. A COP27 vai até o dia 18 de novembro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Nilton Tato, deputado federal reeleito por São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, direto da COP, lá no Egito. Olá, deputado Nilton Tato, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, olá, Ana Paula, prazer de falar de volta aqui com o TVT. Ana Paula. Ana Rosa. Pode ser Ana, deputado, fica mais fácil. Fazendo aqui pelo celular, tive que improvisar aqui, tá? Tranquilo. Deputado Nilton Tato, o senhor está aí no Egito, vai participar da COP27, a gente sabe que é um momento muito delicado, o mundo vive sobre essa questão ambiental, políticas ambientais. O senhor tem uma atuação muito forte, presente aqui no Brasil, no Congresso Nacional, no que diz respeito à política ambiental. Queria ouvi-lo sobre as expectativas em relação à COP27 aí no Egito, deputado. Então, eu já participo há muitos anos dessas conferências sobre o clima. E a conferência no âmbito da ONU talvez tenha se tornado o maior evento. É o maior evento, não só na área ambiental, mas é o maior evento no âmbito da ONU. Afinal, também está se tratando de um problema que coloca em risco a própria vida no planeta. Estou falando da vida como um todo. Então, é isso que os cientistas estão colocando. Há uma expectativa muito grande nessa COP, primeiro porque ela tem a agenda dela, é justamente avançar nos instrumentos de financiamento. Que é tão importante porque o conjunto dos países, inclusive o Brasil, desde 2015, assumiram compromissos de redução de gás de efeito estufa. E muitos países não estão conseguindo fazer a lição de casa, cumprir, né, com as metas de redução. E um deles, inclusive, é o Brasil, que é o que melhor, talvez, tinha as condições de cumprir, até vinha cumprindo determinado período, em especial durante os governos do Lula, da Dilma, quando fez aquela grande redução de emissões de gases de efeito estufa, com a redução de desmatamento. Mas depois, agora, a gente acabou de sair os dados, batemos o recorde novamente de desmatamento. E o desmatamento é a principal causa, quase 70% das emissões que o Brasil é responsável. Tá? Aí, por que esta conferência é importante? Porque muitos países precisam de apoio, tanto de tecnologia como de recursos. Então, os mecanismos de financiamento, que também têm compromissos assumidos, em especial pelos países desenvolvidos, mesmo pegar outros instrumentos, por exemplo, o mercado de carbono, que tem um potencial muito grande no Brasil, porque tem muita floresta, tá? E assim vários outros países. Então, esses instrumentos de financiamento para poder fechar bons acordos e fazer com que se avance naquilo que os países se comprometeram a tomar de medidas para reduzir as emissões. Lembrando que, inclusive, agora nessa COP, na véspera, inclusive, os cientistas organizados pela ONU no IPCC já colocam que aquilo que os países acordaram talvez não seja suficiente para segurar o aquecimento de 1,5 graus a partir do início da Revolução Industrial, né? Então, quer dizer, aquilo que tinha já se comprometido pode não ser o suficiente. E todos nós já estamos acompanhando os efeitos dessas mudanças climáticas, inclusive no Brasil, com secas prolongadas e desastres, como a gente assistiu mais recentemente em Recife, aí na região metropolitana de São Paulo, né, Franca da Rocha também, enfim, né, secas prolongadas e desmoronamento.
Então, há uma expectativa muito grande que se avance nesses instrumentos nesta COP. Deputado, o senhor está aí no Egito e na última quinta-feira o senhor participou de uma mesa onde o senhor falou do grande desafio para o novo governo que começa em 2023 com a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, de reestabelecer e reestruturar os órgãos de implementação de políticas ambientais no Brasil. Queria que o senhor comentasse isso, falasse desse desafio e a partir da atual situação que a gente se encontra, né? Como o senhor bem colocou, outubro a gente já bateu um novo recorde de desmatamento aqui no Brasil, né? Primeiro é importante dizer para vocês aí, eu que acompanho as COPs, que estava um baixo astral nessas conferências do clima, nas últimas, tá? Parece um chavão, mas eu preciso dizer para vocês aí que o clima aqui na Conferência do Clima mudou com a eleição do Lula, tá? Então, estou falando assim, a expectativa muito grande do mundo todo. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês outras vezes e nas COPs passadas, o pessoal de outros países, estou falando da sociedade civil e também parlamentares de outros países, eles cobravam, quando é que vocês vão trazer o Lula de volta? Tá? Porque o Lula não é importante para o Brasil, é importante para esse debate. Por quê? Porque o Brasil é importante para esse debate, pela sua extensão territorial, né, pela sua floresta, pela sua biodiversidade, pela diversidade étnica, cultural, os povos e comunidades tradicionais que ajudam a conservar a floresta. E aí é uma expectativa muito grande de que o Lula venha também assumir o papel que ele já teve, um protagonismo muito grande. Então, é esse sentido. Só que para poder fazer com que essa expectativa de o Brasil ser novamente um ator importante nesse debate global, na figura do Lula, que tem uma expectativa muito grande, aí vai ter que, evidentemente, fazer a lição de casa, que é aquilo que está no programa de governo do Lula e que o Lula também, né, falou muito na campanha. Então, e é evidente, todo mundo sabe que todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, estou falando do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o INCRA, a FUNAI, né, enfim, todos os órgãos, né, eles foram destruídos ou canalizados para uma política antiambiental. Tá? O próprio sistema de fiscalização hoje não se aplica mais multa com relação aos crimes, caducar. Acompanhando também em Brasília, no Congresso Nacional. Então, tem que refazer tudo, tá? Então, isso é uma ação que precisa fazer, porque alguma das coisas que o mundo vai querer observar, e isso é importante, porque enfrentar o desmatamento é enfrentar o desmatamento. E enfrentar o desmatamento no Brasil, isso nos coloca num outro patamar nas relações internacionais e abre muitas oportunidades para o Brasil, né, para a agenda do desenvolvimento sustentável. Aí eu estou falando não só para os projetos, para comunidades tradicionais, para a agricultura familiar, inclusive até para o próprio agro, tá? Que tem sofrido já consequências econômicas dos impactos das mudanças climáticas e muita ameaça do ponto de vista do comércio internacional, do mercado internacional, de começar a ter restrições aos produtos do Brasil, se o Brasil não enfrentar o desmatamento e não retomar uma outra política que o Lula vai fazer, retomar as demarcações das terras indígenas, dos territórios quilombolas, a criação de unidades de reservas para os extrativistas, né? RDS, RESECs, criação de unidades de conservação, retomar toda a política de controle e fiscalização dessas áreas públicas. Enfim, é um conjunto de políticas, tá? Que precisa reestruturar todo para fazer com que o Brasil comece novamente a fazer a lição de casa, e essa é a expectativa que nós temos, e o Lula vai fazer isso, porque se comprometeu e está no plano de governo. E ele provavelmente vai anunciar a volta do Brasil a esta agenda, né, a esta agenda ambiental, na vinda dele a semana que vem aqui. Deputado Nilton Tato, o senhor trouxe um relatório muito importante sobre a preocupação dos chefes de Estado da própria COP27 da ONU com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da COP27, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um pronunciamento duro e, assim, um pouco muito além da preocupação do que nos espera se o mundo inteiro não tomar providências e não começar a cumprir suas metas no que diz respeito ao meio ambiente. O senhor falou da questão do Lula, a expectativa do Lula e da implementação dessa agenda ambiental do Brasil, até porque o Brasil tem uma importância muito grande no que diz respeito a isso por conta da floresta amazônica. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está o clima aí das pessoas que estão chegando, de alguns chefes de Estado, da própria ONU, na expectativa da chegada do Lula e desta política ambiental que deve ser implementada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023, já com essa agenda ambiental muito bem definida, inclusive já abrindo fundos de recursos de investimentos, como da Noruega, enfim, países que tinham cortado essas relações com essa atual gestão aqui no Brasil. Ô Cosmo, como eu falei, o clima na Conferência do Clima mudou muito, né? Então, uma expectativa muito grande, né, com a vinda do Lula aqui. Lembrando que ele está vindo como presidente eleito, não, né? E é uma conferência oficial. Vamos lá, tá? Mas ninguém quer saber mais do atual presidente, até porque não tem sentido, né, com relação a esta preocupação, até porque não acredita. Mas há uma expectativa muito grande do Lula aqui nessa COP, das declarações, daquilo que ele vai falar com relação a isso. E eu, evidentemente, que o Lula vai anunciar que o Brasil vai retomar essa agenda no Brasil, tá? Como também fazer essa fala também de acordo, né? Porque ele também já falou isso na própria campanha, da forma como o próprio secretário-geral da ONU também disse. O que o secretário da ONU disse foi, na verdade, dar vazão, né, naquilo que os cientistas estão dizendo, como eu falei. Aquilo que os países se comprometeram já não é mais o suficiente para poder segurar o aumento da temperatura no planeta a 1,5 graus. Tá? Então, há uma expectativa muito grande de falar assim, mas só que nós precisamos, nessa COP, avançar nos instrumentos para viabilizar essas metas que foram comprometidas. E a partir disso, cada país, evidentemente, tem condições de buscar novas metas, novos compromissos de redução. Talvez um dos países que vai ter as melhores condições para, talvez o primeiro, a ter emissões zero, tá? Aquilo que sequestra, aquilo que emite, aquilo que sequestra de carbono, talvez o Brasil é que tenha as melhores condições. Mas eu acho que é muito cedo, por exemplo, o Lula, como presidente eleito, vir para cá e anunciar, olha, vamos perseguir novas metas, tal, né? Acho que não é esse o caso, tá? Porque talvez o grande feito para o mundo todo, e a expectativa do mundo todo, é que o Lula vai começar a fazer no Brasil aquilo que o Brasil não devia ter parado. O Brasil vinha fazendo, mas parou de fazer com o governo Bolsonaro. Tá certo, então a gente segue acompanhando os trabalhos da COP27, que vai até o dia 18 de novembro. Conversamos com o Newton Tato, deputado federal reeleito por São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, falando direto da COP27 lá no Egito. Deputado, parabenizando mais uma vez pela reeleição e bons trabalhos aí na COP27. Obrigado, bom trabalho para vocês, prazer enorme sempre falar com vocês. Abraço. Abraço.